a qual o substituiria depois da sua morte. Jesus agora começa a realizar vários milagres, prodígios e maravilhas por onde ele passava, em Jerusalém, Cafarnaum, por onde ele estava. Jesus sempre estava realizando algo para que o nome do Pai fosse glorificado. E nós vimos que diante do ministério do Senhor Jesus ele deixa 3 promessas. A primeira promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Nós vimos que esta promessa, ela está em pleno cumprimento, porque o templo até pode fechar, mas a igreja ninguém consegue parar. O templo até pode barrar, mas a igreja continua marchando, continua caminhando, continua andando, porque Deus é aquele que está na frente do seu povo. A segunda promessa que Jesus ele libera para a igreja do Senhor é que ele seria levado à morte. Em 3 dias ele derrubaria o templo, e em 3 dias ele reedificaria o templo. A segunda promessa é para que os discípulos fossem para Jerusalém e permanecessem lá até o dia que o Espírito Santo do Senhor descesse sobre eles. O aquele a qual é maior do que eu, porque eu o batizo com água, mas ele nos batizará com o Espírito Santo do Deus. Então ali Jesus começa o seu ministério. Depois que Jesus ele desce as águas do batismo, a Bíblia diz que Jesus ele sai das águas do Jordão e ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Desce uma bomba do céu como forma do Espírito Santo. Jesus é cheio do Espírito e vai para o deserto, porque todo aquele que é vocacionado para uma obra, primeiro ele passa pelo deserto para depois ele experimentar o propósito de Deus na sua vida. Nós vimos que então Jesus ele passa por 40 dias, 40 noites, jejuando, consagrando, se preparando, porque o seu ministério seria um ministério árduo. Ele passaria por grandes dificuldades. E aí nós vimos que depois do deserto, Jesus ele sai agora e começa a chamar os seus discípulos, começa a vocacionar os homens a qual o substituiria depois da sua morte. Jesus agora começa a realizar vários milagres, prodígios e maravilhas por onde ele passava, em Jerusalém, Cafarnaum, por onde ele estava. Jesus sempre estava realizando algo para que o nome do Pai fosse glorificado. E nós vimos que diante do ministério do Senhor Jesus ele deixa 3 promessas. A primeira promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Nós vimos que esta promessa, ela está em pleno cumprimento, porque o templo até pode fechar, mas a igreja ninguém consegue parar. O templo até pode barrar, mas a igreja continua marchando, continua caminhando, continua andando, porque Deus é aquele que está na frente do seu povo. A segunda promessa que Jesus ele libera para a igreja do Senhor é que ele seria levado à morte. Em 3 dias ele derrubaria o templo, e em 3 dias ele reedificaria o templo. A segunda promessa é para que os discípulos fossem para Jerusalém e permanecessem lá até o dia que o Espírito Santo do Senhor descesse sobre eles, o vocacionassem para uma chamada. E nós vimos também que esta segunda promessa, ela está em pleno cumprimento, porque desde Atos capítulo 2, desde os dias de Pentecostes que aconteceu lá em Jerusalém, até os dias de hoje, Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então as 2 promessas estão em pleno cumprimento. E a terceira promessa que Jesus ele deixou liberada para a igreja do Senhor é que assim como ele foi levado aos céus, da mesma forma ele vai voltar para buscar a sua igreja. A primeira promessa é: ninguém para a igreja. A segunda promessa é: Jesus ainda batiza com fogo. A terceira promessa é: nós estamos aguardando Jesus voltar. Nós estamos esperando Jesus voltar. Nós estamos nesse dia esperançosos que Jesus vai vir buscar o seu povo. E mediante essas 3 promessas, nós vimos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Jesus ele é levado, depois que Jesus ele ressuscita ao 3º dia. Jesus ainda passa alguns dias com os seus discípulos.
E na sua última aparição aos Montes das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus aparece aos seus discípulos e fala para eles: vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus é levado aos céus, e ali os discípulos vão para Jerusalém e ficam ali reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Pai, esperando a promessa do Espírito Santo. E nós vimos que mediante esta promessa, no capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, nós vimos que existem 4 revelações importantes que acompanharam a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes não é nada mais, nada menos do que uma festa que tinha em Jerusalém, que tem em Jerusalém, como chamada festa da colheita. Jerusalém estava cheia, porque toda vez que acontece esta festa, logo após uma Páscoa, tem 50 dias de Pentecostes preparado. Depois de uma Páscoa, vem o Pentecostes, que é a festa da colheita. Jerusalém estava povoada, estava cheia. Então agora os discípulos estão reunidos concordemente em um mesmo propósito, em uma mesma comunhão, em um mesmo propósito de adoração ao Senhor, e em busca de um revestimento de poder, em busca de algo que venha os preparar para uma obra a qual estava à frente deles, para eles viessem prosseguir. Porque um médico, para ele ser um bom médico, ele precisa se profissionar na área da medicina. Um advogado, para ele ser um bom advogado, ele precisa estar bem se profissionalizado na sua área para ser um bom advogado. Mas para um crente, para ele bombardear o inferno, ele não pode ter uma boa leitura, pode não saber ler, saber escrever, mas se ele for cheio do Espírito Santo, se ele for cheio da graça, se ele for cheio da presença, não tem capeta no inferno que permanece na sua frente. Hoje eu represento o Espírito Santo aqui nessa noite. Hoje você tem crente cheio, revestido, vocacionado para uma grande obra neste lugar. Eu já começo a sentir a presença dele neste lugar. Eu já começo a sentir a graça do Senhor nessa casa, nessa noite. Você começa a sentir também a presença dele nessa noite. Então não cesse de adorar, não cesse de louvar. É noite de sair daqui revestido, é noite de sair daqui vocacionado para uma chamada, é noite de sair daqui vocacionado para uma obra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje Deus te vocaciona para uma chamada. Hoje Deus te vocaciona para uma obra. Hoje Deus te vocaciona para algo que Deus já tem reservado para essa juventude que vai abalar os 4 cantos dessa terra. É uma juventude que Deus está levantando para ser um canal de bênção por onde nós passamos. Mediante essas 4 revelações, a Bíblia diz que a primeira revelação que acompanha a descida do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos era como se fosse um som. A Bíblia diz que foi que de repente veio do céu um som, e depois o segundo sinal de um vento impetuoso, o terceiro sinal, e de repente apareceram entre eles línguas distribuídas, repartidas, e o 4º e último sinal como de fogo. Agora imagina só um Deus a qual você serve. O Deus que nós servimos, ele não trabalha com gelo, com geladeira, mas com fogo. Ele é especialista. O primeiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo foi um som. Mas por que foi necessário que um som acompanhasse a descida do Espírito Santo? Som é tudo aquilo que provoca barulho, provoca ruído. E nós vimos que de Gênesis a Apocalipse, todas as manifestações do
promessa que Jesus ele deixou liberada para a igreja do Senhor é que assim como ele foi levado aos céus, da mesma forma ele vai voltar para buscar a sua igreja. A primeira promessa é: ninguém para a igreja. A segunda promessa é: Jesus ainda batiza com fogo. A terceira promessa é: nós estamos aguardando Jesus voltar. Nós estamos esperando Jesus voltar. Nós estamos nesse dia esperançoso que Jesus vai vir buscar o seu povo. Três promessas. E mediante essas três promessas, nós vimos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Jesus, ele é levado, depois que Jesus ele ressuscita ao terceiro dia. Jesus ainda passa alguns dias com os seus discípulos. E na sua última aparição aos Montes das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus aparece aos seus discípulos e fala para eles: vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus é levado aos céus, e ali os discípulos vão para Jerusalém e ficam ali reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Pai, esperando a promessa do Espírito Santo. E nós vimos que mediante esta promessa, no capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, nós vimos que existem 4 revelações importantes que acompanharam a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes não é nada mais, nada menos do que uma festa que tinha em Jerusalém, que tem em Jerusalém, como chamada festa da colheita. Jerusalém estava cheia, porque toda vez que acontece esta festa, logo após uma Páscoa, tem 50 dias de Pentecostes preparado. Depois de uma Páscoa, vem o Pentecostes, que é a festa da colheita. Jerusalém estava povoada, estava cheia. Então agora os discípulos estão reunidos concordemente em um mesmo propósito, em uma mesma comunhão, em um mesmo propósito de adoração ao Senhor, e em busca de um revestimento de poder, em busca de algo que venha os preparar para uma obra a qual estava à frente deles, para eles viessem prosseguir. Porque o médico, para ele ser um bom médico, ele precisa se profissionar na área da medicina. Um advogado, para ele ser um bom advogado, ele precisa estar bem se profissionalizado na sua área para ser um bom advogado. Mas para um crente, para ele bombardear o inferno, ele não pode ter uma boa leitura, pode não saber ler, saber escrever, mas se ele for cheio da Espírito Santo, se ele for cheio da presença, não tem capeta no inferno que não desce na sua frente. Hoje eu peguei o Espírito Santo nessa noite. Hoje eu vejo tem crente cheio, revestido vocacionado, para uma noite honra neste lugar.
vidas, e o quarto e último sinal, como de fogo. Agora imagina só com Deus a qual você serve. O Deus que nós servimos, Ele não trabalha com gelo, com geladeira. Ele é especialista. O primeiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo foi um som. Mas por que foi necessário que um som acompanhasse a descida do Espírito Santo? Som é tudo aquilo que provoca barulho, provoca ruído. E nós vimos que de Gênesis a Apocalipse, todas as manifestações do Senhor foi acompanhada por grandes trovoadas, por grandes barulhos. Porque Deus, Ele não faz nada escondido, porque Ele não deve nada para ninguém. Se Deus, Ele for fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer para que todos vejam, para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele não faz nada em silêncio. Todas as manifestações do Senhor foram acompanhadas por grandes barulhos, por grandes trovoadas, porque nós vimos que no céu, como foi lido aqui em Isaías capítulo 6, o céu é um lugar tomado por barulho. Glória a Deus! 24 horas, anjos, 24 anciões dizendo santo, Deus! santo, santo. Então, se você não está acostumado com barulho, o céu não é o teu lugar. Mas se você está acostumado a adorar, a louvar, o céu está preparado para confiar.
Ele é o mesmo símbolo que representa o Espírito Santo.